pastor ia ter dificuldade para controlar tanta gente que Deus usa para profetizar. Mas, ao contrário disso, é difícil achar alguém que é usado para profetizar na igreja. Aí, pelas casas, é muito fácil. Não existe ninguém para julgar essa profecia. Não existe ninguém ali que vá dizer que está errado ou certo. Então, as pessoas na casa lá inventam o que quiser e dizem que estão profetizando. Mas, na igreja, dificilmente aparece alguém. Por quê? Tem que ser uma pessoa madura espiritualmente. Porque a profecia deve ser julgada pela igreja, de acordo com a palavra de Deus. Não é só lançar uma profecia e ficar por isso mesmo. Então a pessoa deve ser uma pessoa madura espiritualmente para saber que pode profetizar vindo de 3 fontes essa profecia. Alguém pode profetizar uma coisa vinda realmente de Deus, uma parte da profecia que ele falou. Mas pode ser que ele aumente alguma coisa dele mesmo. Às vezes ele conhece a pessoa, sabe o problema que a pessoa está passando, acaba falando que Deus mandou e aumenta mais alguma coisa por conta própria. E a pessoa, se não estiver com a vida no altar, pode também ser usado por Satanás na hora para falar alguma coisa que vai atrapalhar a vida da pessoa. Levar a pessoa, às vezes, para se distanciar de Deus, ao invés de se aproximar de Deus. Ou atribuir a Deus alguma coisa que Deus não fez. Então, é complicado. Por isso que a profecia deve ser dada na igreja, para que a igreja julgue essa profecia. Para que depois o pastor, por exemplo, aquele que está na liderança, possa lá chegar para a pessoa que ouviu a profecia, ou a igreja que ouviu a profecia, e explicar: olha, irmão, isso aqui está certo, tudo bem, mas isso aqui não condiz com a palavra de Deus. Então devemos tomar cuidado. Então as profecias, elas devem ser julgadas. Tem muito líder que deixa as profecias soltas, a pessoa fala o que quiser e ele não fala nada. Não. Você não quer ofender a pessoa, pensando que ofende a pessoa que falou as coisas erradas, e deixa a igreja todinha aprender coisa errada e praticar coisa errada depois? Não. As profecias devem ser julgadas. O líder que está ali naquele culto deve depois olhar direitinho. Aconteceu uma coisa, falou uma coisa que é antibíblica, então corrija imediatamente. A pessoa depois pode chegar para a pessoa que profetizou e dizer: olha, você pode analisar aí que Deus mandou você falar isso, mas isso aqui Deus não mandou. Você falou o que quis. E isso aí não condiz com a Bíblia. E pronto, essa pessoa estará aprendendo que a profecia, ele deve falar o que Deus mandou, e não o que ele quer falar. E se ele estiver com a vida errada, e não o que o diabo mandou falar. Não é? Então, devemos tomar cuidado com a profecia, mas nunca desprezar as profecias e nunca massacrar aí as pessoas ou deixar de dar oportunidade para as pessoas profetizarem. Não. Isso não é certo. Então, quantos são os dons? Quais são os dons do Espírito Santo? Então, são 9. Então, a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Esses 3, nós separamos com aí os dons de revelação. Revelam alguma coisa oculta. A palavra de sabedoria revela alguma coisa oculta que só no futuro é que vai acontecer. A palavra de conhecimento revela alguma coisa que está acontecendo em outra parte e não ali onde está sendo falado. E o discernimento de espírito revela o que está oculto na mensagem que a pessoa está dando. Então, é no discernimento de espírito que você pode descobrir, por exemplo, que a pessoa está endemoniada. Às vezes uma pessoa pode estar falando uma língua diferente e as pessoas estão pensando que ele está falando em língua do Espírito Santo, e às vezes é o diabo que está falando. Eu já encontrei pessoa que estava falando em outra língua e era o diabo que estava falando, não era Deus. Então o discernimento vai te revelar isso. Muitas vezes vem uma mensagem de alguém na igreja e é uma mensagem contrária à palavra de Deus. Você deve discernir isso. Então o discernimento é muito importante. Você vai descobrir a fonte da mensagem ou do comportamento da pessoa. Se é de Deus, ou se vem do diabo, ou se vem da própria pessoa. Hoje nós estamos vendo na igreja muitas manifestações que são apenas das pessoas. Pessoas dançando, né? Começa a música, a pessoa dança. Parou a música, a pessoa senta. Aí diz
que quando está dançando é porque o Espírito Santo levou ela a dançar. Mentira! Vontade de dançar mesmo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não dança assim não. É diferente. Então nós devemos discernir isso e corrigir essas pessoas. A igreja, o salão da igreja não é salão de baile. E quando alguém está realmente cheio do Espírito Santo, ele não se comporta assim não fica acompanhando o ritmo de música não. Então devemos tomar cuidado. A igreja está hoje dando lugar muito às pessoas, às emoções e pouco lugar ao Espírito Santo. Então depois passamos para o segundo grupo aí, que são dons de poder, são manifestações poderosas de Deus, que a gente fala dunamis, né? Que a palavra dinamite vem daí, são manifestações poderosas. Então vem aí a fé. O que é essa fé aí? É uma fé que vê o impossível se tornar possível. Por exemplo, alguém está morto, você chega e diz, levante em nome de Jesus. Isso é o dom da fé em operação. A pessoa já enxerga o morto andando já. É uma fé que vem de Deus na hora para fazer aquilo ali. É uma capacitação do Espírito Santo, uma manifestação do Espírito Santo. Então a fé é diferente. Nós precisamos de fé para muita coisa. Para sentar numa cadeira de plástico na igreja, precisamos de fé. Acreditar que a cadeira não vai quebrar, né? Nós precisamos de fé para andar na rua, porque senão nós não andaríamos. Assalto, acidentes. Nós precisamos de fé para comer, senão a gente achava que a comida estava envenenada e não comia. Então isso é uma fé que nós temos, uma fé natural. Precisamos de fé para ser salvos, mas isso vem de Deus, para a salvação, e não para fazer a obra de Deus. Então existem vários tipos de fé. A fé também tem tamanho. Tem fé pequena, tem fé grande. Né? Jesus diz, quão pequena a vossa fé. Diz para o outro, homem, é grande a sua fé. Mulher, a sua fé é muito grande. Então, existem tamanhos, variações de tipos de fé. Agora, o dom de fé é uma manifestação momentânea, vem de repente, para você acreditar que aquela coisa impossível pode se tornar possível. Então, depois nós temos aí outra manifestação dentro dos dons de poder, que é o dom de maravilhas ou de milagres. É claro que para nós, quando acontece, você fala, que milagre! Para Deus é normal, Deus faz isso todo dia, toda hora. Quando não está fazendo aqui, está fazendo em outro lugar, em outra cidade, em outro país, mas Deus faz isso toda hora. É normal, é natural de Deus fazer milagres. Agora, como são os milagres? Os milagres são ações de Deus na natureza. Então, por exemplo, está chovendo e alguém diz, pare de chover, está atrapalhando o culto. E a chuva para, é um milagre, uma maravilha. Nasceu alguém aleijado. É natural que a pessoa passe a vida inteira aleijado. Mas aí a pessoa chega e ora e diga, ande em nome de Jesus, e a pessoa anda normal. Não é aleijado mais. Então agiu na natureza. Agora, vem a terceira parte desses dons de poder, que é dons de curar, que muita gente confunde com milagres. Dons de curar é quando alguém está doente, você ora e ele é curado. Então alguém adquiriu uma doença e você ora e a pessoa é curada. Então, um problema de coração, problema aí de coluna, né? Enxaqueca e tal. Então a doença, não é que a pessoa nasceu com aquilo, que vai a vida inteira ficar com aquilo, mas uma doença que aconteceu. E você ora e a manifestação do Espírito Santo vem e a pessoa é curada. Então são esses três dons aí. Por que dons de curar no plural? Porque na maioria das vezes Deus usa uma pessoa para determinados tipos de doença, outras pessoas para outros determinados tipos de doença. Então às vezes a pessoa chega, ora por todo mundo que está com dor de cabeça, todo é curado. Mas tem uma pessoa com problema de coração, não é curado. Então Deus usa para determinadas doenças, já para outras não. Por isso, dons de curar, no plural. E aí nós temos o terceiro grupo de dons, que são os dons de inspiração, que envolve o quê? A fala, né? A glossolalia. O que são esses dons? O dom de profecia, que nós estamos estudando hoje, o dom de línguas e
o dom interpretação de línguas. Então tem a ver esses 3 dons com a palavra, com falar. Sobre o quê? Debaixo de quê? Da inspiração do Espírito Santo.